Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao nosso canal. Que a presença de Deus possa ser com você. Quero estar nessa oportunidade compartilhando uma palavra de Deus para o seu coração. Mas antes disso, eu queria te convidar a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se estivesse fazendo agora a inscrição, sabe, clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link. E também é importante você estivesse aí clicando nesse sininho para que toda vez que eu postasse um novo vídeo, você estivesse aí recebendo essa nova notificação. Então que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa aí nos conduzir nesse assunto que eu quero estar tratando com os irmãos, que eu creio que é muito importante. A igreja do Senhor ela tem vivido um momento, quando eu falo de igreja, eu quero focar numa liderança, onde essa liderança ela não tem alertado para as suas igrejas, para os membros das suas igrejas, a importância delas estarem atentas para o fim dos tempos que nós temos vivido. Irmãos, a igreja ela vive esse fim dos tempos. A igreja tem que se preparar para essa vinda de Cristo. E a igreja não tem se preparado por isso. A igreja tem andado despreocupada, despercebida. E nós temos que estar como aquelas cinco virgens prudentes com as suas lamparinas acesas. E nós temos que, devido às várias atividades nas igrejas, esses assuntos não têm sido tratados. E a igreja precisa disso. E a gente tem visto que as pregações, as mensagens, elas não têm focado justamente isso. As mensagens elas têm enfocado principalmente na necessidade das pessoas. E o que mais tem se falado é acerca das necessidades, é acerca de resolver os seus problemas. Claro que isso é importante, mas é importante a pessoa entender do principal valor da morte de Cristo, do principal valor de nós termos uma pátria que é nos céus. E isso não tem sido falado. E eu queria falar não somente sobre esse assunto, mas um assunto que tem me incomodado esses últimos dias. Eu creio que talvez o tema ele vai deixar muitas pessoas perplexas, porque quando ele veio assim na minha mente, no meu coração, até eu fiquei perguntando ao Senhor se realmente esses eram as palavras que eu deveria usar no tema. Porque nós vemos hoje, irmãos, uma coisa que não estou falando de membro, estou falando de liderança. A liderança das igrejas, pastores, presbíteros, missionários, aqueles que são chamados a liderança, que tem esse dom da palavra, o dom da pregação, o dom do ensino, o chamado por ensino. Essas pessoas elas têm se afastado do ensino, se afastado do principal objetivo nosso como líderes, como pastores. Elas têm saído fora do principal objetivo. E qual é o principal objetivo nosso? Ele está justamente nesse texto que eu quero deixar para os irmãos, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, o versículo 15 e o versículo 16, em que o próprio Jesus, ele disse, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Então esse texto é um texto que ele nos traz um compromisso, nós como líderes, meus irmãos, nós como pastores, você como pastor, você como um missionário, como uma missionária, como um líder que tem esse dom de ensinar, de pregar o Evangelho. A nossa principal função é justamente essa. É pregar o Evangelho. É fazer discípulos. É formar uma nova geração de adoradores. Nós temos que
os hebreus, Israel, passaram por uma dificuldade muito grande na época de Juízes. Era um momento que parecia com esse que nós vivemos hoje, as pessoas vivem para si. Era um momento de egoísmo, que as pessoas não pensavam nos outros, pensavam em si, não adoravam mais a Deus, não tinha mais adoração ao Senhor. E Deus, ele levanta ali um profeta, ele leva uma mulher estéril, e aquela mulher não podia ter filhos, era chacota, era alvo de zombarias. E aquela mulher se engravida. Ela dá à luz ao primeiro sacerdote, primeiro profeta, chamado Samuel. Aquele homem, ele inicia uma nova era. Através daquela mulher estéril, ela faz uma oferta para Deus do seu filho, inicia uma nova era. Aquele homem, ele foi um sacerdote, foi um profeta, juiz. Um homem usado, ele mudou uma história. E nós precisamos, irmãos, continuar levantando uma geração de adoradores. Não estou falando de geração de adoradores que cantam bonito, que tem seus instrumentos maravilhosos, suas vozes perfeitas, mas adoradores que adorem o Senhor, que sejam testemunhos, que sejam exemplos, homens e mulheres que façam a diferença, onde eles entrarem, onde eles saírem, ao abrir e fechar dos seus lábios, eles façam a diferença. Estamos vendo aí, irmão, nesses dias, e há muito tempo eu tenho percebido isso, líderes evangélicos. Irmãos, a nossa função é essa que está aqui. Não existe outra. Jesus não me deu outra função, a não ser essa. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. É pregar o Evangelho. Eu não fui chamado para discutir, irmãos, para estar entrando em questionamentos. A minha função é pregar o Evangelho. A pessoa que ouve o Evangelho, ela acredita no Evangelho, ela abraçou aquela palavra, abraçou aquele Evangelho, viu que a palavra é boa, que trouxe algo bom para ela e vai mudar a sua vida, o seu entendimento, ela aceita. Não sou eu que vou obrigar essa pessoa a mudar, a querer mudar o comportamento, mudar a atitude de uma pessoa. Não sou eu. Se a palavra que é viva, que é eficaz, essa palavra que transforma, essa palavra que ela é apta para discernir, irmãos, pensamentos, ela divide alma e espírito. Se ela, irmão, não mudar o entendimento de uma pessoa, o pensamento, a atitude, o comportamento de uma pessoa, quem sou eu como homem para poder fazer isso? E o que nós vemos, irmãos, são líderes se afastando da simplicidade da palavra e entrando em questionamentos. Estamos vendo aí essa briga de pastores com LGBTQI+, briga de líderes com gays, irmãos. Qual o significado disso tudo? Qual é a soma positiva disso tudo? Jesus, ele podia muito bem, na época dele, ter entrado nesses questionamentos, que na época de Cristo já existia. Não existia o LGBTQI+, a gente não sabe como era usado, mas existia já os gays, existiam homens que viviam com homens. Até o imperador Adriano, ele era amaziado, viveu mais de 6 anos com um homem.
Era prática, porque na época as mulheres elas eram dadas apenas para poderem ter filhos. Então alguns tinham essa prática de andar com homens, com jovens de 12 anos, de 12 até 18, até 25 anos, eles viviam juntos, homem com homem. E nós vimos somente Jesus dizer para a gente não andar pelos caminhos de alguns homens, alguns ensinos que ele nos deu ali. Serve para nós como serve como serviu para alguns no passado. E nós vemos, irmãos, hoje pastores entrando em questionamento. Vimos aí algumas semanas atrás, alguns tempos atrás, e temos visto hoje na rede social esses grandes líderes, homens que podem trazer uma influência grande, positiva, através de um evangelho genuíno, mas ficam entrando em questionamentos vãos, irmãos, tolos, desnecessários. Eu não vou mudar, irmãos, eu não vou mudar isso. No nosso planeta, nós não vamos mudar isso. O que eu tenho que fazer é pregar o evangelho na minha casa, é eu ser testemunho na minha casa, com meus filhos, com a minha família. O que eu tenho que ser é um exemplo, um referencial na minha igreja. A juventude da minha igreja, eles têm que me ver como referencial. Não um homem que vive criticando, entrando em questionamentos tolos. Entende bem, meu querido líder, meu pastor. Pode até me criticar. Nós vivemos hoje dentro de um país chamado Brasil, em que nós temos mais de 18%, mais de 18% de pessoas que se dizem gays, numa população de 220 milhões. Então nós temos mais de 20 milhões de pessoas que se declaram gays. Não estou falando daqueles que são LGBTQI+, que são outras coisas, outras funções. Eu não vou mudar essa história. Eu não vou mudar isso. Eu não fui chamado, nós não fomos chamados, meu querido pastor, meu querido líder, para mudar isso. O que eu tenho que fazer é ser um exemplo, um referencial para a minha igreja. Se o irmão ou a amada irmã tem medo de que isso esteja talvez rodeando a sua igreja, nós temos visto aí, as pessoas falam desse jovem que decidiu se transformar, que era um grande cantor evangélico, dessa jovem que está aí nessa grande rede aí, né, de TV, que está aí fazendo sucesso aí, mas fora, desse pastor aí também que está aí fazendo sucesso também, que senta lá no grupo deles. Irmãos, a salvação é individual. Eu não fui chamado para estar criticando essas pessoas, o comportamento delas. O meu chamado é pregar o evangelho. E quando eu prego um evangelho genuíno, e quando eu falo da verdadeira palavra de Deus, aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que fazem parte da minha comunidade, eles vão entender. Eles têm que me ver como exemplo, têm que me ver como referencial. Eles têm que ver que aquilo que eu falo, eu vivo aquilo que eu falo. Eu pratico aquelas palavras, aquelas mensagens em que eu estou falando, em que eu estou pregando. Então talvez, irmãos, talvez aquilo que está sendo pregado dentro da sua comunidade não está sendo vivido. Se a tua juventude, a tua casa está sendo ameaçada, você está com medo desse grupo
que são mais de 20 milhões, tem alguma coisa errada. Você tem que estar convicto de quem você é. Você vai pregar o evangelho. Nós temos visto aí essas passeatas no meio, as pessoas entregando panfletos como se entrasse numa guerra no meio das passeatas dos LGBT. Para que isso? Isso vai mudar alguma coisa? Eles têm o pensamento deles, o entendimento deles. Entende uma coisa, meu líder? Tem pessoas ali que conhecem a Bíblia melhor do que nós. Não é um folheto que vai mudar a história deles. Não é um folheto que vai mudar a consciência, o pensamento deles, não. Alguns deles ali têm mais teologia do que nós. Até você, meu pastor, que talvez é um grande teólogo, um grande professor de teologia, tem pessoas ali que conhecem muito bem, sabe como discutir, sabe como colocar um assunto em pauta e como resolver aquele assunto. Então não é entregando folheto, não é levantando questionamento, não é indo para as redes sociais, está falando mal desse grupo. A Bíblia fala ali, pregar o evangelho, aquele que crê será salvo. O que não crê será condenado. Então a minha função é pregar o evangelho. Eu não tenho que estar debatendo com ninguém. E o que nós temos visto hoje, meu querido, nessa palavra, esse tema que Deus me deu, pastores versus LGBTQI+, parece uma guerra. Uma guerra que os pastores acham que vão vencer, acham que tem que vencer. E não é dessa maneira que nós vamos vencer essa guerra, essa batalha. O apóstolo Paulo mesmo foi muito claro. As armas de nossas milícias não são carnais, irmão, mas espirituais. O que são armas carnais? Existe uma pior que Tiago ele condena, que é a língua. Fala demais, vai para uma rede social, fala demais. Às vezes até no púlpito fala o que não deve. Quer apresentar Jesus como se Cristo fosse homofóbico. Não pensa no que fala. Nós temos que ser mais prudentes, meus irmãos. Um líder tem que ser mais... Hoje nós vemos no momento em que temos que ser prudentes. Temos que ser sensatos, ter sensatez na nossa palavra, prudência naquilo que nós falamos. E às vezes você está atingindo pessoas. Porque ao invés de usar o seu joelho, usar a palavra que diz que é pregar o evangelho a toda criatura, está usando essas armas carnais, falando como um bruto, como um ignorante na fé. Meu desejo, meu querido irmão, meu querido pastor, meus amados irmãos, meus líderes, é que nós sejamos mais sensatos em nossas colocações e nossas palavras. Nós não vamos libertar essas pessoas dessa vida que elas levam. Você usando rede social, você falando dos seus púlpitos. Esse é um assunto que não precisa ser pregado nos nossos púlpitos. As pessoas que estão ali, elas sabem disso. Elas sabem disso. Nós não vamos mudar isso. Mas pregue o evangelho genuíno. Procure falar mais da palavra de Deus, desse evangelho, dessa Bíblia que está sendo esquecida no meio de tantas atividades, tantas coisas que têm sido colocadas dentro do horário dos cultos, do horário da mensagem, e quando chega no horário da mensagem, é aquele tempo exprimido. Fica aqueles cultos famosos com tantas cantorias, não falo nem louvores, tantas cantorias,
tantas apresentações, representações, mas que não acaba apresentando o verdadeiro adorador que é Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo possa mudar o nosso entendimento, mudar o teu entendimento. E que Ele possa abrir os nossos olhos espirituais, os seus olhos espirituais, e nós possamos ser referenciais, irmãos. Deus te abençoe, em nome de Jesus.